Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição desta semana. A série de reportagens especiais do Justiça Gaúcha conta a história do movimento religioso que ficou conhecido como Osmooker. O Congresso Nacional aponta mudanças no comportamento do consumidor brasileiro. Motorista que teve o carro amassado por portão eletrônico de condomínio não terá direito à indenização. Veja a partir de agora, nesta edição do Justiça Gaúcha, que está começando. A defesa do consumidor e as demandas repetitivas figuraram entre os temas debatidos no Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. O evento reuniu juristas de todo o mundo em São Paulo. 4 painelistas foram magistrados gaúchos, entre eles o desembargador Francisco José Mech, da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Nossa equipe de reportagem conversou com o magistrado sobre as novidades nessa área. O Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos em setembro. Determinado pela Constituição de 88, ao longo dos anos foi se consolidando e até provocou alterações no atual Código de Processo Civil. Assim como a evolução do CDC, os conceitos de consumo também mudaram, conforme nos relata o desembargador. E o que é importante destacar é a mudança do eixo do que nós tínhamos lá em 92, com praticamente 2 anos de vigência do Código do Consumidor e 4 anos, nem bem 4 anos, de vigência da Carta de 88. Então, a mudança da ideia de consumir, adquirir, pela ideia de usufruir. E aí o Congresso teve painéis muito importantes sobre isso. Sobre a ideia do comércio eletrônico. O comportamento do consumidor mudou. Mais do que comprar algo, ele quer viver uma experiência. É também a era do compartilhamento. Estudos apontam que para a nova geração o conceito de propriedade não é mais tão relevante, mas sim o consumo colaborativo. Se hospedar em lugares variados ao invés da compra de uma casa. Uso de serviços de transportes por aplicativos no lugar da compra de um carro. Assim como a forma de consumir mudou, também mudaram as formas de reclamar. Atualmente, o consumidor interage com a marca ou produto, a fim de constatar a sua reputação, qualidade e confiabilidade. É uma questão muito importante hoje em pesquisas, principalmente americanas, muito avançadas, é o problema da confiança e da reputação. As organizações, hoje, por causa de reclamações, por causa de um comentário, por exemplo, de mau atendimento, elas são aniquiladas em razão das redes sociais. E os consumidores deslocam o eixo da preferência. Nesse novo cenário, é possível que os problemas entre fornecedor e consumidor sejam mais facilmente resolvidos e sem a judicialização. Essa ideia de cada vez se valorizar mais o bom atendimento, com transparência. Transparência significa o seguinte: dar as informações importantes antecipadamente. Apesar do crescimento vertiginoso, no entanto, o comércio eletrônico recebeu destaque como uma área que precisa avançar em termos de legislação. Nós, no Brasil, a legislação ela vai a reboque dos acontecimentos. A legislação ela tem que ser mais ágil para atender esta nova realidade. A tentativa de reduzir as ações em massa foi o tema do painel apresentado pelo desembargador no Congresso. Ele defende um controle nas demandas repetitivas. Eu sempre lembro quando nós tivemos no primeiro ano, em 2014, na minha vice-presidência estavam afeitos 58 mil processos.
E por um trabalho da nossa assessoria, é reduzir de 58 para 44 mil processos. E esse trabalho depois rendeu já para o vice-presidente seguinte uma redução para 30 e poucos mil processos. Por quê? O trabalho do controle das ações de massa, substituindo a ideia, vejo que nós temos da universidade, de um processo de antagonismo. Locatário versus locador. Consumidor versus fornecedor. Por uma ideia de uma solução de composição, de mediação, de conciliação. E também nesse congresso se valorizou muito o trabalho no Brasil das agências reguladoras, no sentido de que elas possam facilitar esta harmonização das relações de consumo. Num primeiro momento, administrativo. Como é que o Poder Judiciário vai resolver 100 milhões de processos? Com esses procedimentos, com incidentes de resolução de demandas repetitivas, chamado IRDR, que nós tratamos, né? O controle das ações de massa, com o sistema de composição, conciliação, mediação. A arbitragem também acontece, se bem que ela acontece num cenário um pouco menor. Um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o desembargador, em conjunto com os demais integrantes, traz uma proposta que visa o comprometimento dos candidatos nas próximas eleições. Nosso instituto vai procurar conseguir dos candidatos à presidência da República um compromisso com os princípios da defesa do consumidor, os princípios da relação de consumo. Uma lei do município de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, que isenta da cobrança de IPTU os aposentados por invalidez, foi julgada constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado. A prefeita da cidade ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, que foi promulgada em fevereiro deste ano. Ela alegou que a matéria relativa à área tributária é da iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo. Mas, segundo o relator do processo, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a iniciativa para a elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, também denominada de competência comum. O voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores do órgão especial. O Justiça Gaúcha vai agora para um breve intervalo e em seguida estamos de volta. Até já! Lugar da mulher é onde ela quiser. Se você sofrer violência doméstica, não se cale, denuncie. Procure a Patrulha Maria da Penha. Sou Capitã Clarice Reck, coordenadora-geral da Patrulha Maria da Penha na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Sou mulher e acredito na força do querer. Mude sua história. Acredite! Por decisão da 4ª Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul, um condomínio não terá que ressarcir um motorista que teve o carro amassado pelo portão eletrônico. Ele não seguiu as regras de segurança alertadas em placas e acabou com o carro atingido pelo acionamento eletrônico. O autor, que trabalha como motorista de aplicativo de transporte particular, contou que foi deixar uma passageira no condomínio do réu. Quando saiu pelo portão, o mesmo fechou e atingiu um dos lados do veículo. O zelador do prédio afirmou que não se responsabilizaria pelo acidente. Na Justiça, ingressou com um pedido de ressarcimento no valor de cerca de R$ 900, referente aos gastos para o conserto do veículo, bem como lucros cessantes e dano moral.
O relator do processo, juiz de direito Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva, afirmou que as fotos apresentadas por ambas as partes comprovam que o veículo foi atingido pelo portão, mas que existiam placas de sinalização no local de entrada, com o objetivo de evitar acidentes, como o do caso em questão. O magistrado salientou ainda que o próprio motorista confessou que saiu logo após outro veículo, não levando em conta o tempo de funcionamento do portão e desobedecendo a recomendação. Um ex-juiz de direito e outros 4 réus foram condenados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo foi julgado na comarca de São Lourenço do Sul, na região sul do estado. Conforme denúncia do Ministério Público, um advogado inventariante dativo teria oferecido dinheiro ao então juiz de direito Diego Magoga Conde e a seu assessor, em troca da liberação de alvarás de honorários e adjudicação relativos em um processo de inventário de bens. Segundo o MP, o esquema ocorreu 2 vezes, entre dezembro de 2009 e julho de 2010. O então juiz foi colocado em disponibilidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado em 2011. Alguns anos depois, ele pediu exoneração. O ex-magistrado foi condenado a 12 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Além dele, outras 4 pessoas também foram condenadas pelo esquema que envolveu a apropriação e liberação de verbas honorárias num valor que ultrapassa R$700 mil. Os réus ainda poderão apelar em liberdade. Quem sonha com um estágio no Tribunal de Justiça do Estado tem até o dia 8 deste mês para se inscrever e concorrer a uma vaga. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para preenchimento de vagas de estudantes de nível superior em Porto Alegre, tanto nos foros central e regionais, como nas unidades do TJRS. Acesse o link abaixo e veja todas as informações, como o manual do estagiário, valor da Bolsa Auxílio, documentação e instituições conveniadas. Nosso programa faz agora mais um intervalo e em seguida voltamos. Seja um doador de órgãos, participe da campanha Doar é Legal. Para isso, acesse www.tjrs.jus.br. Clique no link da campanha e preencha o formulário virtual. Você pode emitir uma certidão sem validade jurídica para que seus familiares fiquem cientes da sua intenção de ser doador. Após a confirmação, a certidão será gerada. Criado para facilitar e agilizar os procedimentos na rotina dos advogados, o protocolo integrado ganhou novas funcionalidades. O registro de petições e recursos de primeira e segunda instâncias em qualquer ponto do Estado agora possibilita também o envio de autos processuais. Outra novidade é que a remessa pode ser feita de qualquer estado do Brasil para o Tribunal de Justiça e comarcas gaúchas, através dos Correios. Outras informações podem ser obtidas na página do Tribunal de Justiça. O movimento, que ficou conhecido como Os Mucker, no Rio Grande do Sul, começou em meados de 1870, na cidade de Sapiranga, na região metropolitana da capital. E trata de um verdadeiro massacre que envolveu religião, política, preconceito e alguns aspectos que podem ter sido mascarados ao longo do tempo. Essa história faz parte da série especial de reportagens do Justiça Gaúcha e estará na exposição Mitos e Realidade do Memorial do Judiciário no segundo semestre deste ano. Jacobina Mendes Maurer, uma jovem imigrante alemã, está no centro desse conflito que culminou com o ataque das forças do Exército Brasileiro em uma batalha sangrenta. Ela iniciou o único movimento messiânico liderado por uma mulher no Brasil. Durch den Heinjörg und durch mich. Die anderen, die haben uns verfolgt und verspottet und die können nichts uns tun. Unser Glauben ist stärker. Jacobina Mendes casou-se com João Jorge Maurer. Ambos eram descendentes de imigrantes alemães.
Após o casamento, logo foram morar ao pé do Morro Ferrabras, em um pequeno povoado alemão em Sapiranga. Na época, distrito que pertencia a São Leopoldo. Ele conhecia o poder das ervas medicinais. E para esses alemães que viviam em uma comunidade rural isolada, sem acesso a médicos, passou a ser um curandeiro. Em 1868, o casal começou a fazer cultos domésticos. Entoavam cânticos e faziam a própria interpretação da Bíblia e promoviam curas. Isso não agradou as autoridades religiosas locais e nem o governo da província. Eram colonos alemães pobres, analfabetos, lavradores. Eles não tinham condições de ir a São Leopoldo procurar uma assistência médica, né? Então, eles viam na figura do João Jorge, como curandeiro que era, alguém que podia auxiliar nessas questões mais de medicina, de cura, das doenças que eles tinham e não tinham uma assistência médica. E também, junto com isso, veio o papel da Jacobina Maurer, que era a esposa do João Jorge. Ela que fazia as leituras da Bíblia, fazia orações. Então, logo, muitas famílias foram se unindo, foram circundando esse casal, né, na busca de um bem tanto material quanto espiritual. Agora vamos imaginar um morro como o Ferrabras, que já era uma região mais complicada e inóspita. Colonos que foram trazidos, né, imigrantes que foram trazidos para a região com promessas de que eles receberiam todo um suporte, um apoio, o que não ocorreu. Então eles são praticamente largados lá no Morro Ferrabras, em condições difíceis, que para descer o morro, digamos assim, para ir para a região que hoje é de São Leopoldo, para buscar, por exemplo, ajuda médica, seria complicado. Eles acabaram, inclusive, encontrando na sabedoria que ele tinha das ervas, né, da possibilidade de atender os doentes, uma alternativa para aquela comunidade ter algum tipo de assistência. Eles tiveram uma organização comunitária, na verdade, né? E a questão da igreja também. Se tem testemunhas de pessoas da época que disseram que ela ensinava a ler a Bíblia, que uma das coisas que ela fazia era esse trabalho também de acesso à literatura, de acesso à escrita, né, e à leitura. Protestante, a família de Jacobina já tinha um histórico de contendas religiosas na Alemanha. Os avós imigraram para o Brasil fugindo de perseguições. Eles eram pietistas, um movimento luterano que valoriza experiências individuais do crente. Ambos deixaram a igreja evangélica e estabeleceram uma comunidade religiosa independente. Em seu encontro com a imperatriz Leopoldina, o avô de Jacobina confidenciou-lhe que viera para o Brasil fugindo da repressão religiosa na Alemanha. E a imperatriz lhe garantiu que no Brasil eles teriam garantida a liberdade de culto. A gente tem um Brasil que em 1822 faz sua independência, então o nosso império é brasileiro, né? A gente se desliga de Portugal, mas a primeira Constituição, que é de 1824, mantendo a tradição portuguesa, entende como religião oficial do Estado a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, os atos de registro de nascimento, casamento, morte, eles são reconhecidos somente se feitos na Igreja Católica Apostólica Romana. Mantém-se uma liberdade de culto, um respeito ao culto a outras religiões, na Constituição de 24, isso é curioso, na Constituição de 1824, mostrando que o Império Brasileiro tinha um compromisso em respeitar essa liberdade, apesar do reconhecimento oficial do Estado, mas com edifícios que não tivessem na sua face externa nada que mostrasse um templo religioso. Mas dentro de um espaço privado, dentro das casas, ou mesmo dentro de um edifício que não mostrasse, né, isso tudo de símbolos e signos, se poderia ter outros cultos. Eles praticamente organizam a sua própria sociedade aqui. Ela vai assumir esse papel de liderança, porque tem que ocupar os pacientes do marido. Então ela vai fazer culto doméstico com eles, vai ler Bíblia e coisa. Os cultos do Ferrabras começaram a chamar a atenção da comunidade e a incomodar muita gente.
eles começam a agregar muita gente. A Janaína Amado fala que nesse período a gente tem cerca de 14 mil habitantes em toda a região. E se diz que possivelmente chegou a ter um número de 1.000 pessoas seguindo a Jacobina e o João Jorge. É um número significativo. Então, isso fere bastante o interesse desse poder constituído. Os Mucker, certamente se pode dizer que eles sofreram uma perseguição, tanto do poder do Estado, quanto das religiões, quanto do poder econômico instituído, da imprensa local. Houve uma perseguição. Teve uma eleição municipal em 1872 e o João Jorge não levou a comunidade do Ferrabras para votar. Isso revoltou os políticos da época. Isso era inaceitável. Como é que os Mucker iriam fazer um boicote às eleições? Isso era impensável. Então, ali o João Jorge já irritou alguns políticos, né? Então, não era só pela parte do curanderismo, mas também porque esse casal liderava essa comunidade de uma maneira independente das lideranças de São Leopoldo, das lideranças políticas, religiosas. Em pouco tempo, boatos passaram a circular. Jacobina, que sofre de desmaios desde criança e que tem uma forma singular de pregar a Bíblia, passa a ser apontada como uma bruxa. Os seus seguidores a serem considerados fanáticos e o grupo apontado como uma seita religiosa. A comunidade começa a chamá-los de os Mucker. Mucker vem de um verbo alemão mucken, vem do zumbido das abelhas. Esse barulho que as abelhas fazem, aquele zzz, isso é mucken. Esse barulho, esse zumbido das abelhas, você encontra também quando o pessoal está fazendo reza junto. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso Então, por isso eles vão se encher. O Mucker é palavrão na Alemanha até hoje, para quem é beato, beata, rezador. Então é um termo pejorativo chamar essas pessoas. Não é autodesignação do grupo, é uma designação que o grupo em roda vai dar. A Jacobina criou uma nova ideia da religião e ela achou que ela seria um novo Jesus. E a gente que não estava muito formada naquela época acreditou com ela. E em Porto Alegre, muitas pessoas e intelectuais criticavam essa nova religião. Fürchtet nur unser Herrgott und nicht den Delegado und nicht den Juiz und nicht den Governador und auch nicht der Pate. Wer von uns abfällt und wer uns verspottet, dann wird mit Feuer verbrennen. Wir sind sein Werkzeug. Unser Vater. Tem uma única pessoa que teria designado ela de Cristo. Ela própria, aparentemente, não usou isso. Nos autos do processo, o pessoal é inquirido. Ela se dizia Cristo, todos eles vão negar. Era muito lido um livro de um místico medieval, Tomás de Kempis, que teve sucessivas edições aqui no Brasil também, chamado A Imitação de Cristo, que o cristão deveria imitar Cristo. Em Lutero, existe uma expressão que o cristão deve se tornar um Cristo para os outros. Então, quer dizer, você deve imitar Cristo na forma como você recebe e atua com outras pessoas. Então, isso pode ser a origem dessas coisas. Enquanto na casa dos Maurer os cultos eram cada vez mais cheios, na igreja passaram a escassear os fiéis. A comunidade, em parte influenciada pelos boatos, começa a fechar o cerco contra os Mucker e as fofocas a se avolumar.
Falavam que Jacobina mandava os praticantes de sua religião retirar os filhos da escola. A primeira escola que surge aqui na localidade é uma escola fundada pelos imigrantes alemães em 1850 e que vai dar origem à primeira escola evangélico-luterana, né, da comunidade, e da qual estas crianças Mucker vão acabar sendo retiradas. Né? Exatamente porque elas vão ser motivo de piada, motivo de deboche, motivo de brincadeiras maldosas, e com isso é importante a gente dizer um outro aspecto, né? De que assim como os pais vão acabar retirando as crianças da escola, é importante também a gente lembrar que os Mucker até então, como eram conhecidos, né, não vão se retirar, todos eles no mesmo momento, das igrejas, especialmente da igreja protestante. Eles acabam se retirando do espaço da igreja na medida em que eles vão sofrendo ataques, especialmente pela figura do pastor Weber, né, que é um grande ativista, né, contrário ao movimento Mucker e um verdadeiro perseguidor de Jacobina, né, que é vista como a liderança perigosa da comunidade. Hoje tem culto no Ferrabras. Começa a ver chicana dos vizinhos. Chicana é a palavra mais bonita que sacanagem. Se corta o rabo do cavalo do pessoal que está frequentando a casa. O cavalo é o meio de transporte. O orgulho da gente ter esse meio de transporte. E cortar o rabo do cavalo é a mesma coisa de pegar uma tampinha de garrafa e riscar o seu automóvel. É uma afronta. É uma afronta. Outra coisa que se faz, se derruba as caixas de abelha, as colmeias desses agricultores. E ter mel de abelha era uma questão de orgulho, de status quase para o colono. Eles chegam aí 2 vezes ao Rio de Janeiro, vão a uma audiência no imperador para falar das chicanas às quais eles estão sendo cometidos, mas o presidente da província vai dizer que isso é briga entre alemães, não é nada sério. Em 1873, os primeiros incidentes como assassinatos e atentados passam a acontecer e o grupo dos Maurer é apontado como responsável. Acontece um assassinato aqui em São Leopoldo. Dão um tiro para dentro de uma residência, um jovem que pertencia a uma família Mucker é morto lá pela janela, e logo que se sabe que só podem ter sido 2 Mucker que cometeram o crime. Descobre que os que denunciaram ele eram pessoas que estavam interessadas em pegar as terras dele, depois da condenação deles. A imprensa da época também se une contra o grupo do Ferrabras. Nós temos o Deutsche Zeitung, um jornal da época que não poupou palavras para incitar a população e a comunidade contra os Mucker. Era absolutamente declarado. O periódico, todo escrito em alemão, tinha grande importância e formava a opinião da comunidade. O jornalista Carlos von Koseritz, diretor do jornal, publica um artigo carregado de ódio e aversão. No dia 1º de agosto de 1874, o Deutsche Zeitung publicou: "Este bando deve ser caçado como cachorros e morto no fogo e na espada, para que não reste nenhum rastro dele. Nenhuma compaixão com estes canibais. Esta é a opinião de toda a população. Cortar a cabeça de todos eles, sem exceção." Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para imprensa@tjrs.jus.br. E para assistir aos programas é só acessar www.tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam na aba de imprensa no link Justiça Gaúcha na TV. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!